Hoje vamos apresentar 5 manhwas de protagonista B10 na escola, né? Esse é um tipo de protagonistas que eu mais gosto, né? Que é aquele protagonista meio nerdão, que ele acaba ficando forte, ou é aquele protagonista que é forte, mas ele não quer se envolver. Tipo, é tudo relacionado à escola, né? Me lembra um pouco do meu tempo de escola. No meu tempo de escola a gente sai na porrada mesmo, entendeu? Hoje em dia é mais covardia, hoje em dia é muito contra um. Antigamente era tipo assim, se vocês tinham um desavença com a pessoa, era vocês dois, né? Vocês só tinham um mutirão de porradeiro se entrasse outras pessoas no meio, né? Então eu vou apresentar 5 manhwas de escola, né? Opa, não é isso aí não. Entendeu? 5 manhwas de briga em escolar, né? O primeiro da lista é Tiger. O nome do nosso protagonista é Nanji. O que acontece? Ele entrou numa escola, né? Ele foi para uma escola, e nessa escola era uma escola dominada por delinquentes, né? E ele era aquele tipo nerdão, né? Nerdão. Mas ele ainda não era o alvo dos delinquentes. Então o que acontece? Um gordinho, né? Bem baixinho, né? Bem baixinho, um gordinho. Tava fazendo bullying com um menino. E ele, tipo assim, ele viu que aquele ali tava ficando muito bruto. E ele acaba tentando se envolver. Só que o gordinho acaba virando um alvo também, virando um alvo pra ele também, entendeu? Então agora, não só esse menino, mas ele também vai apanhar. Então todo dia esse menino apanha desses delinquentes, né? E o que acontece? Nessa escola tem uma hierarquia de delinquentes. E o gordinho era o último nível, ele nem tava ali nos mais top. Ele era um bosta mesmo, bostão mesmo, né? Mas o protagonista, ele ia seguir na vida dele, né? Ele era uma pessoa fraca, ele não podia sobreviver sem uns remédios que ele tinha que tomar exatamente. Então esse remédio acabava impedindo ele de se alimentar. Por isso que ele tinha até um corpo mais fraco, né? Então ele vai seguindo a vida dele, apanhando, até que um dia ele vê uma menina, né? E era uma menina muito bonita. E essa menina defende ele. E esse gordinho era filho dessa menina, né? E o que acontece? Esse gordinho, ele pegou e tirou algumas fotos dessa menina seminua e mostrou pros amigos dele. E esse menino nerd ali, o que tava apanhando, ele viu e ele foi pra cima desse gordinho, né? Só que ele não tem menor chance, o gordinho também tava em maior número, ele tomou um cacete. Ele e o outro amigo dele, que também só apanhava desse gordinho. Então o que aconteceu? Ele contou pra menina, né, que protegia essa menina popular. E essa menina foi lá tirar satisfação com eles, né? E ela quebrou todo mundo ali, né? Só que acontece, esse gordinho é bem covardão mesmo. Então o que ele fez? Ele chegou na pessoa lá que era o... Ele reuniu as pessoas lá, né? E falou, vamos dar um jeito... ele pediu pra essa pessoa pra ajudar ele a pegar essa menina aí, essa menina delinquente, né? Que protegia a bonitona. Então, o que acontece? Eles pegaram eles, né? Eles 4, essa menina bonitona, essa menina delinquente, que ajudava a menina bonitona, e o nosso protagonista e o outro que também apanhava. Então o que aconteceu? Eles iam dar um cacete neles, né? Iam fazer com que a bonitona visse tudo, ver a amiga dela apanhando, ver esse menino que ela defendia apanhando e ver o outro apanhando, né? Então o que acontece? Essa menina acaba até conseguindo ainda, a delinquente, né? A menina delinquente acaba até conseguindo ainda, né? Se sobressair. Porém, eles estavam em maior número, né? Então o que aconteceu? Eles apanharam pra caramba, né? Eles apanharam tanto que o nosso protagonista, eu tenho até pena. Como ele tinha um problema cardíaco, cada porrada que ele tomava era uma morte. Ele morria praticamente, né? Então o que aconteceu? Nosso protagonista acabou meio que ficando... Tanto que os médicos ainda falaram, se fosse mais 5 minutos, o seu filho estava morto. Porque ele apanhou tanto que ele entrou quase em estado vegetativo, né? Então agora ele precisa de um transplante, né? Porque o coração dele não aguenta mais, né? Mas de algum milagre, aconteceu alguma coisa que o protagonista acabou se recuperando. E o coração dele, o corpo dele que era fraco, ficou forte, né? Então ele começou a comer mais, ele começou a ficar mais enérgico, né? E agora o nosso protagonista, ele vai se fortalecer para enfrentar todos os delinquentes dessa escola aí que ele foi, né? E ele vai passar por fase e vai ele é o protetor dos nerds, né? Ele vai defender os nerds dos delinquentes. Se ele vai conseguir ou não, vocês têm que ver. Esse manhwa é muita porradeira, velho, é bom. Esse manhwa aí, Tiger, né? Já o próximo é Boys in School, né? Esse manhwa, tipo, eu tava fazendo a pesquisa aqui pra fazer os 5 manhwa. Eu achei que esse manhwa não tinha mais temporadas além da primeira, mas eles têm a segunda e a terceira. Agora eu vou ter que assistir a terceira, né? Porque eu vi até a segunda, não vi a terceira. Agora eu vou ter que ver, né? Então depois de terminar aqui eu vou começar a ver.
O que acontece? Nosso protagonista tá lá brincando com a amiga dele no parquezinho, né? E chega um delinquente lá, né? Ele ainda é criança, chega um delinquente e acaba quebrando ali, destruindo o castelinho de areia deles. E nosso protagonista sempre sarrafa nesse delinquente. Aí esse delinquente, pra não pegar mal, né? Chama o irmão dele, né? Tipo, chama o irmão dele é um pouquinho maior, né? E o nosso protagonista percebe que o irmão dele é meio fracão. Então nosso protagonista dá logo um chutão no saco do irmão dele e fica por isso. Aí nosso protagonista tá voltando pra casa, né, uns delinquentes bem aleatórios acabam pegando e chamam nosso protagonista pra entrar dentro de um beco, né? E ele entra, porque tipo assim, ele ainda, mesmo ele sendo uma criança, ele é muito corajoso. Ele acaba entrando. E o que aconteceu? Quando ele entrou ali, ele percebeu que esses delinquentes, né, queriam algo a mais com ele, né? Então esses delinquentes falaram: olha, você vai ter que dar todo dia dinheiro pra gente. É tipo os... Tipo, tem um nível de delinquente, né? Que delinquente que enfrenta os jovens, né, da mesma escola, mas só por ele ser mais forte. Ali já tava em outro patamar, estava enfrentando garoto do fundamental, né? Então, só que o nosso protagonista, ele é B10. Ele pegou, ele foi pra cima desses delinquentes, conseguiu derrubar todos, né? E o que aconteceu? A polícia não acreditou que uma criança derrotou um monte de jovem já quase formado, né? Aí, só que a mãe dele chegou. E a mãe dele fez ele jurar que ele não seria igual ao pai dele, né? Que ele não seria uma pessoa violenta igual ao pai dele. Só que, tipo, ele não conhecia quem era o pai dele. A mãe dele só fez ele jurar. E ele acabou jurando, né? E ele virou um saco de pancada pros delinquentes, já era o fundamental. Mas ele podia bater nesses delinquentes se ele quisesse. Só que, de repente, ele sumiu, né? Aí depois nosso protagonista volta totalmente diferente. E um desses delinquentes que batia nele, né? Por ele deixar bater, né? Desse delinquente que batia nele, acabou reconhecendo ele, né? Aí já é nos mostrado porque o protagonista mudou tanto. O que acontece? O pai dele morreu e o pai dele era um chefe de máfia lá, entendeu? Era um dos mais pica mesmo. Aí ele teve que assumir o lugar do pai dele, né? Como único filho, ele teve que assumir o lugar do pai dele, né? Então ele mudou completamente seu estilo de vida. E agora aqueles delinquentes que batiam nele, ele falou: olha, vocês só me batiam porque minha mãe me fez prometer que eu não bateria em vocês. Mas já que eu não preciso mais cumprir essa promessa, então agora eu vou sentar o sarrafo em vocês. Agora ele vai construir um grupo. Ele vai derrotar todos os delinquentes dessa escola. Ele vai tentar trilhar esse caminho para derrotar todos os delinquentes da escola. E vai tentar mostrar que ele pode ser digno de ocupar o lugar dos pais dele lá na máfia, né? Se ele vai conseguir ou não, é com vocês. Essa história é muito foda, velho. Já o nosso próximo rua é Road Fight. O nosso protagonista, ele tava na escola lá tranquilo, né? Curtindo a vida. E o que aconteceu? Um dos moleques lá nessa escola, tipo, fazia muito bullying com ele, né? Só que esse manhwa, ele gira em torno de redes sociais, né? Redes sociais. E o nosso protagonista, né? Ele, tipo assim, ele era muito fraco, ele era mais baixo, então, tipo, ele apanhava de todo mundo ali, né? E o pessoal, mas ele não apanhava visualmente, porque o pessoal o pessoal era muito streamer, né? Então o pessoal, ele acabava tendo uma imagem totalmente diferente de quem ele era, né? E tudo começa com o nosso protagonista sendo humilhado no modo mais brutal, né? Que pegaram o rosto dele e pintaram como se ele fosse um palhaço, né? Tipo assim, pra debochar dele, né? E isso é ao vivo, assim, pra rede social toda, né? Pro YouTube, né? Que é chamado lá, né? De YouTube. E o nosso protagonista, ele, tipo assim, ele tinha que fazer aquilo porque ele precisava da grana, né? Porque é nos mostrado mais pra frente que a mãe dele tem câncer. Então ele acaba tendo que ter o papel de cuidar da mãe dele ali, né? Então ele acaba tendo vários empregos, né? E empregos que ele não gosta. Mas é tudo pra pagar a despesa médica da mãe dele. Então ele acaba passando por várias humilhações pra pagar a despesa da mãe dele, né? Tanto que ele apanha, ele é humilhado pra isso, né? E o que acontece? Nosso protagonista tava puto num dia, né? Tava bem puto mesmo. Só que ele acabou, um dos lourinhos que fazia bullying com ele, né? Que era mando do chefão da sala. Ele pediu pro nosso protagonista: você me empresta sua casa, você vai me servir algumas comidas e eu te dou um tanto de dinheiro. Aí nosso protagonista acabou cedendo, só que o nosso protagonista estava bem puto nesse dia. Então o que aconteceu? Nosso protagonista, ele acaba... O Robin, nosso protagonista é Robin. Ele acaba pegando e... Dando puto, ele acaba escorregando e passando em cima do fio que tava ligando o monitor do PC do cara lá, né? Tanto que o cara prometeu pros inscritos dele que ele ia fazer 30 kills
Então quando o cara tá quase, aí nosso protagonista vai, esbarra no monitor e acaba desligando o monitor. E ele achou que o PC tinha desligado, né? Então ele foi pra ser nosso protagonista, começou a bater no nosso protagonista, só que ele fez mexeu no ponto fraco do nosso protagonista. Ele falou da mãe do nosso protagonista, ele falou que a mãe do nosso protagonista tem câncer, né? E tipo, ele começou a meio que não zoar, mas eu não sei se ele começou a falar mal disso, né? E o nosso protagonista ficou puto e acabou indo pra cima dele. E nisso teve uma maior luta de comida que vocês podem ver, né? Aí só que eles dormiram normalmente, né? Os dois putos, né? Depois daquela guerra de comida. E no dia seguinte, quando eles acordaram, eles perceberam que esse vídeo não, que só a tela do PC desligou. O PC não desligou. Então todo mundo tá assistindo a stream dele, viram eles tendo essa guerra de comida. Então, tipo assim, o canal nosso protagonista estourou, né? Estourou o canal dele, né? Da guerra de comida. Aí todo mundo tava rindo e tudo mais, mas estourou. Então o que aconteceu? A bichinha lá que fazia stream, ela falou com o protagonista que a cada view é né? Sei lá. É o dinheiro lá deles lá. Cada view era tipo como fosse R$1 aqui no Brasil, né? E o vídeo do nosso protagonista tinha 10 milhões de views, né? Que seria 10 milhões de won. Então, o nosso protagonista conseguiu até pagar a despesa da mãe dele, né? Médico daquele dia lá. Ele até conseguiu pagar. E agora o nosso protagonista, o que ele vai fazer? Ele vai criar um canal no YouTube que ele vai enfrentar os valentões e mostrar para as pessoas quem são aqueles streamers que as pessoas acham que são santinhos e tudo mais, né? E vai enfrentando esses valentões, né? Então, e eventualmente ele vai crescendo, né? Junto com o Lourinho, que ele teve a guerra de comida. É muito engraçado esse manhwa, pô. Tipo, ele tem tudo, ele tem violência escolar e tem comédia, né? Então, se vocês querem ver, esse manhwa é muito bom, velho. Nosso próximo é Global Martial Art, né? Webtoon. Nosso protagonista ele acaba voltando 10 anos no passado. Porém, ele não voltou para o mesmo corpo. Ele voltou para um corpo totalmente diferente do que ele já tinha naqueles 10 anos, né? Só que o mundo na qual ele voltou era quase o mesmo que o mundo dele, né? O que acontece? Ele voltou e os alunos ali estão falando sobre um concurso de artes marciais que vai ter naquele mundo. O nosso protagonista, ele acaba, tipo, ele pensa, pô, eu já vi muito secar, então eu sei como é que é, né? Eu sei como é que vai ser. Só que, tipo, o corpo na qual ele voltou há 10 anos atrás é de um aluno que não tem condições financeiras, né? Então ele acaba... O que ele pensa fazer? Ele pensa, tudo que eu fiz no meu mundo, né? Que no meu mundo eu era bem forte, eu vou fazer nesse mundo para tentar, pelo menos, agradecer esse personagem aqui que me deu esse corpo. Então o que ele vai fazer? Agora ele vai tentar transformar aquele corpo em de uma pessoa fraca numa pessoa forte, né? Só que acontece, o corpo daquele menino, ele é muito fraco, mas só dele ter voltado naquele corpo, ele já deu um pouco de poder para esse menino, né? Tanto que para você passar no concurso, você pelo menos tem que ter 108 de poder sanguíneo, né? E o protagonista não tinha isso. Só que devido a ele ter vindo nesse corpo, parado nesse corpo, ele deu até 113, velho. Então, tipo assim, praticamente ele já passou. Mas só que o nosso protagonista, ele quer dar uma vida melhor pros pais daquela pessoa que ele reencarnou ali, né? Que ele veio nesse corpo, né? O nome do nosso protagonista é Fang, né? Ele quer dar essa vida pra esse protagonista boa, né? Para os pais dele e tudo mais. Que tudo ele voltou praticamente na vida paralela dele, né? Então o que ele ia fazer? Ele pega e ele acaba aí acaba vindo uma tela de sistema para ele. Nessa tela de sistema, todo o dinheiro que ele ganhar, ele consegue transgredir para virar uma pílula ou um tipo de força para ele. Então, mas ele vira uma família pobre, então ele não tem grana, né? Então ele vai, tipo assim, todo o dinheiro que ele vai ganhando, ele vai pegando e vai guardando para ele ficar mais e mais forte, né? E tipo, ele vai crescendo, quanto mais dinheiro ele tem, mais condições ele vai ter, né? Só que ele vem de uma família muito pobre, então ele tem que ir crescendo e ganhando esse dinheiro, né? Tudo para que ele possa dar uma boa vida para a mãe e pro pai dele, né? Porque tipo, no mundo dele isso não aconteceu, né? Tipo assim, a mãe e o pai dele não era pobre, e nesse mundo a mãe dele e o pai dele é pobre, então ele tem que pelo menos dar vantagem para a família dele, né? E agora ele vai fazer isso e vai crescendo. E o bom desse protagonista, como não é mais esse menino que tá ali no corpo dele, ele senta sarrafo todo mundo mesmo, tá nem, entendeu? Ele é uma pessoa bem forte, né? Ele vai ficando forte também, né? Tem muito... Esse manhwa, eles não
Não é aquele manhwa chato de você ler, é aquele manhwa que, tipo assim, você sabe que vai acontecer alguma coisa, nunca acontece, mas quando acontece você fica. Entendeu? E nosso protagonista, essa história mesmo começa quando o nosso protagonista vai pra universidade, né? No começo é meio parada, mas depois ele vai pra universidade e aí começa mesmo o sarrafo. Já o nosso quinto manhwa, né? Esse manhwa eu gosto, velho. Nosso quinto manhwa é God of Blackfield, né? É o webtoon, né? Nosso manhwa começa com o nosso protagonista, né? Que ele tá num. Ele tá recebendo. Ele é um líder. Ele é um capitão dos mercenários lá, né? Ele tá recebendo uma missão, né? Ele é o líder dos mercenários na África. Ele tá recebendo uma missão lá, né? Pra ele poder lidar com os pessoal lá, com o grupo dele. O nosso protagonista, ele é muito forte, né? Ele é chamado de God of Steel, né? Nosso protagonista ele é chamado de God of Steel, né? Tipo, ele é deus da guerra, praticamente. Ele é chamado dessa parada aí. E ele vai nessa missão com um grupo dele, né? E o que acontece? Nosso protagonista, no começo eles estão ganhando a missão, só que do nada eles começam a perder essa missão. Nosso protagonista, essa missão é muito fraco, muito fácil. Por que a gente tá perdendo? E aí que ele descobre que o grupo dele foi traído, né? E nosso protagonista, ele acaba indo embora, né? Com o grupo dele, metade da pessoa do grupo dele morreu, ele acaba indo embora. Só que acontece, o nosso protagonista, ele acaba tomando um tiro nas costas, e quem tava atrás dele era o grupo dele. Ele fala, pô, não foi o inimigo que me atirou, foi meu grupo. E aí nosso protagonista descobre que ele foi traído, velho. Ele foi traído, né? Então, ele morre, né? Só que ele renasce no corpo de um estudante, né? Tanto que no começo ele fica até chocado. Ele, ué, que porra tá acontecendo aqui, né? E ele acaba descobrindo que ele reencarnou no corpo de um estudante, né? E esse estudante sofria muito bullying, né? Tanto que o moleque que fez o estudante tentar cometer aquele tipo de suicídio ali, ele acaba chamando os protagonistas, né? Mas ele não sabe que agora é o deus da guerra, basicamente, que tá no corpo do cara, né? Então, agora o nosso protagonista ele vai tentar evoluir o corpo desse estudante, vai pegar a escola, vai dominar a escola toda e vai tentar descobrir quem foi que traiu ele, né? E se ele vai descobrir ou não, aí vocês têm que ver, pessoal.